Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre o Windows Server 2019 Essentials. E na aula de hoje eu vou te ensinar o que é o Active Directory, que nós chamamos de AD, e como instalamos o Active Directory no Windows Server 2019. Muito bem, né? Se você acompanhou as aulas de Windows Server até agora, você percebeu que praticamente tudo que nós estávamos estudando era compatível com as versões normais do Windows. Não mudava muita coisa, né? Então, o que acontece? Agora a gente começa a falar de um assunto que é mais, vamos falar assim, específico do Windows Server. O que acontece? Quando a gente fala, até achei um erro aqui, ó, é GPO. Quando a gente fala do Windows Server, nosso objetivo de ter um Windows Server na empresa é utilizar ele para gerenciar o acesso das pessoas aos recursos computacionais da empresa. Nossa, Thiago, o que isso significa? Antes da gente pensar o que é um domínio, o que é o AD, o que é uma GPO, a gente tem que entender qual que é a necessidade que o Windows Server vai satisfazer na gente. Porque senão não vale a pena, a licença é cara, a gente tem que ter um problema. Então dá uma olhada aqui comigo. Lembra dessa imagem? A gente estudou, a gente viu bastante coisa nela. Dei uma aula para você sobre cliente e servidor, que você tinha que dar uma olhada. Se você não sabe que aula que é essa, dá uma olhadinha aqui na aula de cliente e servidor. Eu usei muito o servidor web, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Então, dá uma olhada aqui e vê o que você entende. O que nós temos aqui é o seguinte: a gente tem o nosso servidor, máquina física, né, servidor, e a gente tem outras máquinas que são estações de trabalho, que para nós aqui, né, de sistemas operacionais, significa assim, ó, aqui no servidor eu vou ter o Windows Server 2019 Essentials rodando, por exemplo, e nas minhas máquinas cliente eu vou ter o Windows 10 normal. A mesma situação que nós temos aqui, ó. O Windows 10 normal, né, funcionando, máquina virtual, e o nosso Windows Server aqui funcionando normalzinho também. Mas e aí? Onde é que está o problema disso? O problema está no seguinte, meu amigo. Ó. Você que é o departamento de TI, você sabe mexer no computador. Você sabe o que é perigoso, você sabe que tem quais programas instalar, quais programas não instalar. Mas e os nossos usuários comuns? Eles não têm essa noção, né? E é da nossa responsabilidade estabelecer os limites que esse usuário vai poder ter dentro do computador. O que são esses limites? O que são essas restrições? Vou dar alguns exemplos. Desabilitar as portas USB do computador. Por que isso, Thiago? Evitar vírus de pendrive? Evitar que esse funcionário leve algum arquivo embora por pendrive? Não sei, pode ter várias necessidades a respeito disso. Desabilitar o painel de controle para o usuário não alterar as configurações de rede. Desabilitar o acesso a determinado recurso do Windows para o usuário não desconfigurar a máquina. Em suma, utilizando essas configurações que o Active Directory fornece para nós, nós conseguimos literalmente capar a máquina. Então, né, a gente deixa para um usuário específico cadastrado que ele só vai acessar o Word, Excel e PowerPoint. Podemos habilitar isso via a tal da GPO. Se você ficou interessado em como que isso funciona, calma, que tem mais coisas. As outras coisas que vão envolver o nosso gerenciamento do Active Directory é o seguinte, ó, toda a autenticação, né, dos usuários ela fica centralizada no nosso servidor. Em outras palavras, qualquer pessoa que sentar na máquina da empresa para tentar usar ela vai precisar de um usuário e senha que você, departamento de TI, já tenha cadastrado anteriormente. Senão essa pessoa não vai conseguir acessar, não vai conseguir nem abrir a área de trabalho. Exatamente o que a gente faz aqui hoje, né, criando usuários no Windows. A diferença é que o usuário não vai ser criado na máquina, ele vai ser criado no servidor e aí
você criou o usuário no servidor, você fala pro teu funcionário assim, ó, pode sentar no computador, teu usuário é tal, a senha é tal. A pessoa chega aqui, faz o acesso e autentica aqui com o servidor. E essa pessoa, esse usuário, ele vai ter um conjunto de restrições que você vai aplicar para ele. Por exemplo, funcionário da TI, ele vai conseguir fazer tudo no computador, por exemplo. A pessoa que trabalha como na recepção não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir instalar, não vai funcionar pendrive, porque ela não precisa disso, né? Nosso grande objetivo aqui em montar, né, essa organização toda aqui com usuários pré-cadastrados, com permissões pré-cadastradas, é evitar manutenções desnecessárias e maximizar o nosso controle sobre o que os usuários estão fazendo e gerenciar melhor os recursos de hardware. Esse controle, essa lista de usuários, essa lista de permissões, esse esse de fato aparato que a gente tem é o domínio. Por isso que chama domínio, é o nosso domínio em cima dos recursos de TI. Estamos dominando os usuários, estamos dominando as permissões. Né? Você nunca tinha visto pensando dessa maneira, mesmo se você já estava trabalhando com Windows Server. Né? Então, é de fato dominar os recursos de TI para que a gente consiga gerenciar o que os usuários podem ou não podem fazer nas máquinas. O objetivo prático disso: evitar acessos indevidos e evitar utilização dos recursos computacionais da empresa de forma indevida. Outras coisas que vão facilitar para a gente é compartilhamento de pasta, compartilhamento de impressora. Tem uma série de coisas que a gente vai estudar, né, em cima do AD. E agora eu vou me referir ao Active Directory como AD, para ser mais fácil, né? E é um jargão profissional mais aceito. Então, vamos aprender, né, hoje. Primeira coisa, como que a gente instala o serviço do AD no nosso servidor? Por que que isso é importante? Antes de pensar em restrições, em pensar em usuários, precisamos instalar o serviço do AD dentro do Windows Server. Bom, estamos aqui então no nosso Windows Server. Só que faz o seguinte, ó. Antes de você começar a fazer qualquer configuração aqui do nosso domínio, faz o seguinte, ó. Desativa lá a placa de rede que a gente mexeu na aula passada. Você vai deixar só a placa da rede interna habilitada. Se você não souber qual que é aqui, vai lá nas configurações do teu VirtualBox, né, Windows Server, rede. Aí a gente tem aqui a primeira placa que não estava como NAT, eu troquei, estava como host only, né? E a outra como rede interna. As duas estão habilitadas, tá? Se você quiser desabilitar antes de iniciar, é bom também. Ou você faz igual eu aqui, que detectei que era a primeira, fui lá e desabilitei. Muito bem. Antes da gente prosseguir para a nossa parte da configuração do domínio, vamos dar uma passadinha lá no nosso painel de controle, lá nas configurações de rede, e vamos olhar como que tá, né? Então a gente só tem uma placa conectada, vamos ver aqui, ó. A gente tem a outra que está desabilitada, a gente tem a nossa placa aqui que está habilitada a rede interna. Eu estou com o Windows Server Windows normal, aqui o Windows 10 está ligado aqui. A gente até pode testar a conectividade. Ai, não deu certo. Que medo. Parece que eu estou totalmente desconectado aqui. Vamos testar uma coisa aqui. Ping 192.68.0.1. Tá pingando. Então tá tendo acesso ao meu servidor. Vamos ver se o servidor está enxergando a nossa máquina cliente. 92.168.0.2, né? Ok, está enxergando aqui sem nenhum problema. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos chegar aqui, vamos observar como é que tá nossas configurações. IPv4. Então tá lá, 92.68.0.1, a nossa máscara de rede, estamos sem gateway, né, que é o mesmo aqui, e o nosso servidor DNS. Eu vou até colocar um DNS secundário
porque você vai ver que a gente vai trabalhar com a parte do DNS também dentro do AD, dentro do Active Directory. Por quê? Por quê? Porque dentro do Active Directory a gente também tem o serviço de resolução de nomes do domínio, né? Para a gente poder fazer toda essa parte de gerenciamento que a gente estava discutindo. Então, vamos instalar o serviço do Active Directory, né? Deixa eu até minimizado aqui. A gente vai lá no gerenciador de servidores, então iniciar, gerenciador de servidores. Ok, né? O que eles propõem a fazer está tudo verdinho aqui. Vamos lá em gerenciar. Ficou vermelho, só porque eu estava verdinho, né? Vamos adicionar funções e recursos. Deixa eu colocar no modo tela inteira aqui. Agora sim. Então, a gente vai chegar aqui, né? E a gente vai em próximo. Então, instalação baseada em recurso. Vamos selecionar o nosso servidor. Aqui ele está com os resquícios de um teste que eu fiz anteriormente, né? Não gostei desses resquícios estarem aqui. Tá demorando, né? Não é para demorar tanto assim. Ah, não, não, não. Essa etapa agora, gente, ela serve para nós adicionarmos a possibilidade, né, da gente ter o serviço do Active Directory dentro do nosso servidor. Então, repara uma coisa, ó, a gente tem um montão de coisa aqui que está dizendo que é Active Directory, só que não se deixe enganar. O que a gente precisa, ó, é o serviço de domínio do Active Directory, o ADDS. Então, vamos marcar só esse daqui. Quando a gente marca, você já sabe, né? Aparece aqui as dependências, a gente pode adicionar os recursos, ok, sem problema, né? E a gente vai dar aqui um próximo. Aqui ele fala que a gente pode configurar o DNS na nuvem da Microsoft, que não é o nosso caso aqui, né? Vamos dar um próximo. Ah, perguntar se eu quero reiniciar. Tá bom, né? Eu vou dar uma instalada aqui. Provavelmente ele vai querer, ele vai pedir, né, outras coisas conforme a gente for realizando o processo de instalação. Então, vamos deixar ele instalar aqui. Só não gostei desses outros testes que eu tinha feito ter ficado para trás, né? No de vocês não deve estar aparecendo thiago.blog aqui, né? Vai estar aparecendo apenas servidor. Eu tinha feito esse teste antes porque eu precisava me atualizar da parte da criação do domínio, porque, né, eu sou mais dinossauro assim, né, por assim dizer, e trabalhávamos, né, com o Windows Server 2008 na época, né? Então tinha um procedimento bem diferente para a gente criar tudo aqui. E nisso a gente teve várias atualizações agora no Windows 2019, né? Várias mudanças, né, no modo de fazer. Então eu tive que me atualizar, ver como que estava sendo a implementação e tudo mais. Então eu havia feito esses testes aqui. Eu sei, devia ter feito teste em outra máquina virtual e não nessa daqui. Mas eu acho que o único problema que a gente vai ter aqui é a respeito da nomenclatura. Vamos fazer aqui o nosso teste. Por favor, não demore tanto para instalar. Estou apertado de tempo, né? Seja rápido, por favor. Quanto mais pressa você tá para fazer as coisas, né, mais difícil, né? Vida de professor que tem carga máxima, carga cheia, a gente não tem tempo nem para respirar, né? Sai de uma aula, tem que preparar outra para correr para outra aula ainda. Muito bem. Configuração necessária, instalação bem sucedida, sucesso, né? Felicidade, bacaninha. Vamos fechar aqui. Então, olha só, veio para cá, né, o ADDS, e eu vou falar para você a primeira diferença que tem, né, em relação ao 2019 para o 2008.
Por que eu vou falar a diferença? Se você está tendo esse primeiro contato com o Windows Server na versão 2019, pode ser que você vá trabalhar num lugar que seja 2008, tá? Isso acontece. Então, você lá também teria que adicionar esse recurso. Aí agora, quando ele está adicionado, ele funciona, tá? Ele está preparado para funcionar, mas ainda não está 100%. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a promoção do nosso computador para o controlador de domínio. Nas antigas, a gente vinha aqui e colocava dcpromo.exe. E ele abria o assistente para a gente fazer a promoção desse servidor a ser a máquina controladora de domínio da nossa rede. Só que não tem mais. Ele até deixa um avisinho para a gente aqui, né, que agora está no gerenciador de servidores. Então, se você der o comando dcprom, ele vai te dar esse aviso. E para você fazer essa promoção, vai estar disponível aqui nas notificações. E aí você vem aqui, ó, configuração pós-implantação, configuração necessária do serviço de domínio. Promover este servidor, exatamente isso aqui que a gente quer. Então vamos lá, promover ele. Temos aqui o assistente. O assistente ele tem uma cara nova, tá? Ele é normal. E ele dá 3 opções iniciais para a gente aqui, ó. Adicionar um controlador de domínio ao domínio existente. Não é o nosso caso, porque é o primeiro domínio que a gente está fazendo. Adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Se a gente não tem nem o domínio, que dirá uma floresta, que é uma coleção de domínios, né? Então a gente vai iniciar uma floresta. A gente vai começar do zero, né? E ele pede para a gente colocar o nome do domínio raiz. Esse nome funciona como um nome de site, só que não é legal você colocar um nome de site, porque senão vai confundir o nosso servidor, né? Ele não vai saber se é o site ou se é o servidor que a gente quer acessar. Uma das coisas que a gente pode fazer, ó, um nome bacana, põe assim, ó, proftiago.local, tá? Então, o nosso domínio raiz, ele vai ser exatamente assim. Ou a gente poderia tirar o prof, colocar só thiago.local para ficar assim, acho que ficaria mais fácil, né, de entender. Tá bacana, né? Vamos dar o nosso próximo aqui. Ele vai dar algumas ranhetadas com a gente, porque a gente não vai ter um servidor de DNS. Porque o servidor de DNS ele vai trabalhar muito junto com o servidor de domínio, né? O que um servidor de DNS ele faz na rede? Ele identifica e ele faz a tradução do nome das máquinas para o endereço IP delas e vice-versa. Quando a gente tem o DNS reverso, é claro. Então, a gente vai precisar configurar, uma hora ele vai pedir para nós aqui configurarmos um servidor de DNS, e isso vai ser normal, tá? Então, a nossa máquina aqui, ela vai ser um servidor de DNS, e isso vai ser uma peça fundamental para a gente organizar toda a nossa infraestrutura da nossa empresa aqui. Então, quando chegar a hora, eu vou te explicar a configuração que a gente tem que fazer. Nessa tela daqui, a gente está considerando o nível funcional, né, da nossa floresta e do domínio, funciona da seguinte maneira. Se você tiver outra infraestrutura computacional na empresa e ela tiver versões mais antigas do Windows Server, você tem que fazer o nivelamento por aqui, sempre pela mais antiga. No nosso caso, a gente vai considerar só 2016, a gente vai pegar só a infraestrutura mais top que tem, né? Repara que a 2003 nem aparece mais aqui, né? Que é muito antiga já. 2008 deve estar com os dias contados aqui, né, tadinho? Adorava 2008, mas está muito velho já. E a gente vai selecionar aqui a 2016, que vai ser o nível mínimo, né, da nossa rede, o nível tecnológico mínimo. Porque se você tiver uma outra máquina, um outro servidor em outro lugar e tiver no mesmo domínio, na mesma floresta, esses Windows Server eles vão se comunicar. E quando a gente define a versão, a gente fala qual que é a linguagem que eles vão poder se comunicar. Linguagem no sentido de, ó, quais recursos estão disponíveis aí para você, que tem que estar disponível aqui para mim também. Bom, vamos definir uma senha. Eu vou colocar a mesma senha do administrador que a gente está usando. Então, prof.thiagotas, 2020, prof.thiagotas, para a gente não perder essas senhas, né? Então, ó, servidor do sistema de nomes de domínio, então o DNS também vai estar incorporado aqui. O catálogo global, né, que esse é o nosso único servidor de domínio até agora, e ele não vai poder ser um controlador somente leitura, porque na verdade como ele é o único, ele tem que ser leitura e escrita, né? E vamos dar o próximo. E agora, falando aqui, não foi possível criar uma delegação para esse servidor porque não é possível encontrar uma zona autoritativa. Não pode, porque não tem nada aqui, né? O que a gente faz aqui então? Mostrar mais. Caso esteja integrando, não, a gente não está integrando numa existente. Você deve criar manualmente, tá? Não é o nosso caso.
Vamos dar o próximo aqui então, né? Bom, nome de domínio NetBIOS. Nossa, como ele tá lentinho, hein? Não era pra estar tão lento assim não. Vocês colocam para mim se o de vocês também ficou tão lento. Bom, ele pegou só Thiago. Vamos colocar aqui Thiago.local. O que ele validou que eu não posso? Por quê? Tem uma restrição. Tá, vamos deixar só Thiago então, como ele sugeriu. O NetBIOS não vai poder ter ponto, caractere especial, né? NetBIOS é um protocolozinho lá da parte de redes, né? Inicialmente ele foi pensado para identificar as máquinas, né? Depois a gente viu que isso era uma péssima prática, porque além de ter muitas máquinas, elas podiam repetir o nome, mas isso é uma outra história lá para a disciplina de redes, né? Vamos seguir com o que ele sugeriu para a gente aqui, né? Ok, né? Aqui ele está perguntando para a gente onde que nós vamos gravar os arquivos, né, do nosso domínio. Então eu tenho o banco de dados, o log e o sysvol, que vai envolver aquelas restrições que a gente comentou, que são as GPOs. Bom, gente, é o seguinte, né? O log seria legal a gente colocar em outro lugar que a gente não acessasse tanto, por questão de desempenho. No nosso caso aqui, nós vamos manter aqui mesmo. Depois a gente pode fazer umas modificações para a gente testar o desempenho, fazer uma outra coisa. Mas por enquanto vamos deixar dar uma configuração padrão e vamos botar esse domínio para funcionar, né? Vamos lá, no próximo aqui. Bacaninha, né? Vai criar tudo aqui pra gente. Nosso domínio thiago.local. O NetBIOS do domínio é Thiago. Parece bem bacana, né? Parece tudo bem. No próximo. E agora é só esperar executar, né? Se você clicar em instalar, o servidor será reinicializado automaticamente no fim da operação. Eu já cliquei, agora já foi, né? Então vou fazer o seguinte, ó, enquanto ele vai instalando, eu vou deixar a videoaula pausada, assim que ele vai reiniciar a máquina, tá? Então se acontecer com você é normal, e aí a gente volta daqui a pouco. Muito bem, pessoal, retornamos aqui, né? Fez a instalação, vamos fazer a entrada para ver o que mudou no nosso servidor. Bom, primeira coisa que a gente percebe aqui, né? Mudou alguma coisa aqui, né? Então agora a gente tem Thiago barra administrador aqui, né? Thiago não é usuário, na verdade foi uma escolha bem ruim, né, de domínio, ele colocou da empresa, uma outra coisa, né? Foi bem ruim. Mas está aqui administrador, talvez a gente pode trocar, né? Vamos dar uma olhada. 2020 arroba prof.thiago né? Veja o seguinte, administrador é o nosso usuário, Thiago é o nosso domínio, tá? Vamos entrar aqui. Vamos lá no nosso gerenciador de servidores. Esperar ele carregar, né? Aqui a gente tem o nossos serviços estão aqui. Vamos ver o que ele vai aparecer para a gente. Ô, filho, você tá demorando, hein? Você tá lento. É o meu computador hospedeiro que tá lento? É, o meu computador hospedeiro que tá lento. Ô, meu pai, faz o Threadripper vir. Nossa outra maquininha aqui. Ele vai encontrar mesmo? Provavelmente por causa disso aqui, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui. Nossa, tá muito lento. Não era pra estar tão lento assim.
Cadê os nossos serviços aqui? Era para ter aparecido alguma coisa, hein? Que medo. Servidor local. Nosso domínio está aqui, thiago.local. Ele está abrindo, só está meio lento mesmo porque meu computador é bem ruim. Agora apareceu a DDS, o DNS. É a nossa lerdeza mesmo o que está acontecendo aqui, ó. Então vamos dar uma olhada, ó. Apareceu aqui o nosso ADDS. O nosso servidor de domínio aqui também está funcionando. E para a gente gerenciar ele, a gente vai procurar aqui, ó, central administrativa do Active Directory. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? Vamos maximizar a autenticação, tá? Nosso servidorzinho aqui. Essa aqui é a interface nova, né? Eu particularmente não gosto muito dela, né? Não acho tão legal, prefiro a outra. Eu vou mostrar a outra também, né? A gente tem aqui os computadores, não tem nenhum computador ainda. Aí, ó, temos coisinhas legais aqui, né? Bom, vou fazer o seguinte, né? Vamos tentar colocar um computador nesse domínio? Bom, antes de mais nada, vamos entender o que mudou, né? Então, ó, a gente inseriu o computador no domínio. Vamos dar uma olhada lá nas propriedades do este computador para ver o que mudou. Então agora, olha como que ficou o nome dele, né? Nome do computador é servidor. Nome completo do computador servidor.thiago.local. Thiago.local é o nome do nosso domínio, igual está aparecendo aqui, ó, thiago.local. Se a gente for alterar as configurações aqui, ó, né, ele é controlador de domínio e tudo mais, eu não consigo mexer mais por aqui? Consigo, ó. Então, nome do computador é servidor, o nosso domínio aqui, thiago.local, belezinha, né? Até aqui tudo bem. Deu tudo certo, nosso domínio está configurado. Eu me arrependi de ter dado esse nome para ele, para ser bem sincero com vocês, viu? Queria trocar esse nome. E aí? Mas não vai rolar, né? Nosso DC aqui já está tudo certo. Me arrependi de ter colocado um nome de domínio menos confuso, mas fica bem fixo isso na sua cabeça. Thiago.local é o nosso domínio. Podia ter colocado empresa.local, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar colocar uma máquina no domínio? Vamos vir aqui. Se eu não esqueci nenhuma configuração, isso aqui pode dar certo. Se der errado, eu acerto com vocês na próxima aula. Primeira coisa que a gente tem que fazer para colocar uma máquina no domínio, a gente tem que ir lá no painel de controle, lá nas nossas configurações de rede, central de compartilhamento, né? A nossa redezinha aqui. Vamos testar a conectividade, se a gente está enxergando o servidor. Então, ping 192.168.0.1. Ótimo, está acessando aqui, bacana. Está acessando, está funcionando. Tá pegando aqui a nossa rede aqui. Então, tem visibilidade com o servidor. Então, a gente vem aqui nas configurações da nossa rede, propriedades. E lembra que eu falei que tem um papo de DNS sobre o servidor? Então, a gente tem que vir aqui, ó, a gente vai alterar. Aqui a gente vai colocar o IP do nosso gateway. 01. Porque o nosso servidor DNS ele vai ser o nosso servidor de domínio, que eles são intimamente ligados. Lembra que eu falei que ele faz a resolução de nomes para identificar as máquinas que compõem a rede? Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos dar um OK. Vamos fechar, né? Eu gosto de dar um comandinho aqui, ó, chamado ipconfig, configurações de IP, /flushdns. O que a flushdns faz? Ela limpa os DNS antigos, né? Então espero que isso resolva aqui a parte do cache do DNS. Então a gente não tem nenhum problema em relação a isso. Uma outra coisa que a gente pode fazer, né? Vamos vir aqui, vamos dar um ping no servidor para ver se ele retorna alguma coisinha diferente para nós.
retornou mais ou menos, né? Servidor.local, esse não é o nome do nosso servidor. Nosso servidor, na verdade, ele se chama servidor.tiago.local. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos tentar dar um ping. Servidor.tiago.local, vamos ver se ele vai acordar para cuspir aqui. Deu certo. Então, pingamos, nosso servidor de DNS aparentemente está funcionando aqui. Vamos lá, vamos adicionar essa máquina no domínio então. Ó, por que eu fiz esse ping aqui, né? Servidor.tiago.local, porque ele tinha que me retornar exatamente o endereço IP. Então deu certo. Deu certo, né? Então vamos lá para colocar essa máquina no domínio, né? Vamos vir aqui. Cadê este computador? Vamos pelo caminho mais longo. Então, tá aqui. Este computador, botãozinho direito aqui, propriedades. Tá aqui, né? Aí eu tenho aqui, ó, nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho. Vamos vir aqui. Ele tá com um nome meio ruim, mas eu vou deixar esse nome meio ruim aqui mesmo. Depois a gente troca ele. Vou colocar aqui Thiago.local. Sabe o que ele vai achar? Ó, é o seguinte, se você fez a mudança ali do DNS, ele tem que achar isso aqui agora. E achou, foi bem rápido, tinha que ter sido rápido mesmo. Essa autenticação aqui, ó, ela tá vindo lá do server 2019. Então aqui a gente vai colocar administrador e a senha do administrador, 2020@prof.tiago.das. Tá certo? Muito bem, vamos dar o OK. E ele tem que autenticar a gente no domínio, dá uma linda mensagem. Bem-vindo ao domínio tiago.local. Muito bem, deu certo, parabéns. Olha o que a gente fez hoje. Criamos a nossa máquina, vamos do começo, né? Aprendemos o que o domínio faz, adicionamos o serviço de domínio ao Windows Server, promovemos o Windows Server ao controlador de domínio e adicionamos a nossa máquina cliente ao domínio. Ufa, né? Vamos dar o OK. Ele pede para reiniciar a máquina. A gente vai mandar reiniciar ela. Fechar, reiniciar agora. Vamos dar uma olhada se apareceu as máquinas aqui no Windows Server. Cadê? Windows Server está aqui. Ó, é o seguinte, a gente tem a opção de vir por aqui em central administrativa do Windows Server. Eu particularmente não gosto, porque eu sou das antigas, lembra que eu falei? Sou lá do server 2008, então eu prefiro as coisas mais antigas. Mas aqui ele já reconheceu, ó, nosso desktop do nome estranho que eu queria ter deixado aqui para você. Então ele já percebeu que a gente está utilizando uma máquina com Windows 10 Pro e quando que ela entrou aqui no domínio, né, que ela foi modificada. A gente já tem ela aqui. O que nós podemos fazer agora, que eu vou entrar em detalhes na próxima aula, né? A gente pode vir aqui, cadê? Tem usuários e users, né? Tem alguns usuários que são padrão, mas, né, como você sabe que eu sou aquela pessoa, eu vou vir aqui e vou criar um novo usuário. Só para a gente testar. Na próxima aula eu vou me aprofundar com isso, tá bom? O cadastro dele aqui é longo. E como a gente está no Windows 2019, eu vou tentar criar esse primeiro aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui João da Silva. Iniciais do nome, vou deixar assim mesmo, João da Silva. Qual que vai ser o nome de usuário dele? Vai ser joão@tiago.local, porque ele é um usuário do nosso domínio. A senha dele vai ser 123. Vou colocar aqui mais 123. Tem algumas opções de senha aqui, né? Data da expiração, nunca. Opções da senha, o usuário deverá alterar a senha no próximo logon. Não. Usuário, opções da senha, a senha nunca vai expirar, para ser mais fácil, né? E eu posso até definir que o usuário não vai conseguir alterar a senha, que é o João. Repara que eu estou criando isso no Windows Server 2019, hein? Não vou colocar mais nada, posso deixar várias coisas aqui. Olha, tanto de coisa que eu posso preencher. Inclusive a parte de grupos de usuário que a gente vai explorar mais na próxima aula. Mas como eu não quero me adiantar tanto nessa aula, eu quero só fazer uma pequena demonstração. Que de pequeno eu acho que não tem mais nada, né? Porque olha só, já deu um tempão. Vamos dar um OK aqui. Falha ao criar, falha ao redefinir a senha não atende o requisito de comprimento. Que trampo, hein?
A gente tinha uma senha de padrão de usuários aqui, né? 2020 msi@eletro. Então, beleza, vamos lá. Ah, agora deu certo. O João tá aqui. Ó, o João da Silva, tá aqui. Legal. Sabe onde é que eu vou usar o João agora? Aqui. E tem a opção de eu entrar com o usuário local, ou eu posso vir aqui em outro usuário e entrar em outro domínio. Vou entrar em outro domínio, né? Qual domínio que a gente quer entrar? Digite, nome de usuário, tal. Não é isso não. Eu quero entrar aqui, ó. Thiago barra. Ixi, o nosso nome do usuário qual que era? Era só João? Esqueci. Que droga, hein? É só João. Então, vou voltar aqui. O domínio é Thiago, João e a senha é essa senha grandona aqui. 2020, não aceita colar. Então, 2020 msi@eletro. É isso? É isso, né? É isso. João da Silva e tá aí, ó. Criamos um usuário dentro do nosso AD e agora esse usuário vai estar disponível aqui nas máquinas clientes. Perceba o potencial que isso tem, gente, tá? Sim, eu sei. Nossa aula de hoje foi meio corrida, mas a gente vai bater um papo melhor sobre isso e a gente vai estudar umas coisinhas bacanas aqui. Então, por favor, aguenta aí que a gente volta a se falar em breve. Obrigado e até a próxima.